É o que eu sempre tenho dito, né? A percepção que eu tenho é que Canhotinho talvez seja a cidade mais mal assombrada do agreste de Pernambuco. A quantidade de informações acerca de casas mal assombradas, supostas aparições de lobisomens, todas essas histórias que cercam, né, a circunvizinhança ali de Canhotinho, nos levam a crer que Canhotinho realmente é uma cidade muito mal assombrada, que eu espero conhecer em breve. Nós temos vários relatos de assombrações e supostas aparições e interações de pessoas que moram em Canhotinho, que nos dão a entender que realmente o lobisomem atacou Canhotinho em 2008, que agora tem um lobisomem rondando pela região, né? Pelo menos essa é a percepção da população, de parte da população, e que lá também tem histórias de casas mal assombradas, tá? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Marison Fraga e começa agora o Comentários Assombrados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, histórias de lendas urbanas, se você gosta de lendas rurais, histórias referentes a lobisomens, se você quer saber quais são as cidades mais mal assombradas aqui de Pernambuco, se você quer saber os lugares mal assombrados de Recife, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E caso você queira saber também histórias mal assombradas e lendas urbanas e lendas rurais de outras cidades, não só do Brasil, mas do mundo também, tem o nosso canal aqui secundário, que é o Cine Teologia Cultural. Sempre que a gente pode, a gente posta vídeo lá, né? O último vídeo que eu postei, se não me engano, foi do lobisomem de Ceará Mirim. Então você também pode clicar aí no link aqui abaixo e se inscrever no canal lá, tá? Então vamos ler algumas mensagens aqui. Esse vídeo faz parte da nossa série que nós lançamos recentemente, que é o Comentários Assombrados, né? Uma série aqui do canal, onde a gente seleciona alguns comentários para interagir com eles, né? E comentários que geralmente têm a ver com assombrações, né? Com lobisomens, casas mal assombradas, lugares mal assombrados e por aí vai. E o primeiro comentário que eu tenho hoje para você é da Ellen Fonseca. Ellen Fonseca, ela disse o seguinte: moro em Canhotinho desde que nasci. Já ouvi vários relatos de várias coisas aqui sobre a nossa cidade. Se vocês pesquisarem, tem até relatos, vídeos e jornais da época relatando sobre extraterrestres e tudo mais. Só fazendo um parênteses aqui, porque a gente já postou aqui no canal um vídeo, né, dessa série Comentários Assombrados falando sobre aparições ou supostas aparições de OVNIs em algumas cidades, e Canhotinho foi uma delas, tá? Então ela continua dizendo o seguinte aqui: porém, um dos casos que mais me choca é a da casa da minha vizinha, onde quando eu era criança foi feito todo o movimento para descobrir sobre pedras que eram jogadas na casa dela. Do nada. E abro outro parênteses aqui, porque eu já ouvi falar numa história desse tipo, tá? Uma história onde, por exemplo, as pessoas se fechavam em casa, se trancavam em casa, né? Para poder dormir, fechavam as janelas e do nada, misteriosamente, pedras eram arremessadas nesta casa. Então não sei, realmente não lembro se foi em outra cidade ou se foi realmente em Canhotinho, tá? Mas ela fala que lá acontecia isso e era na casa da vizinha dela. Então provavelmente a Ellen Fonseca, ela vivenciou isso de uma forma muito próxima, né? Por isso talvez seja um dos casos que ela conta que mais chocou ela. Ela vai dizer que eram pedras grandes, pedaços de pedras tipo tijolos queimados. Todos presentes ainda são vivos e contam a respeito. Só parou quando a mulher que trabalhava na casa dela parou. Não sei se ela queria dizer aqui, só parou quando a mulher que trabalhava na casa dela saiu, né? Acho que foi trabalhar em outro local, alguma coisa assim. Talvez tenha sido isso. Inclusive, ela continua dizendo, dizem que vieram pessoas para escrever um livro a respeito. Se alguém souber que livro é esse, né? Quem são essas pessoas que foram lá escrever um livro, deixa nos comentários aqui abaixo. Eu realmente, assim, ó, eu vou fazer uma cirurgia agora no dia 10, né, de outubro de 2022. Eu vou passar mais ou menos uns 10 a 15 dias aí sem, provavelmente, né, depende da recuperação, sem poder fazer vídeo. Mas o fato é que assim que eu me recuperar e assim que eu resolver as questões referentes a aulas, né, e os compromissos, eu vou
querer fazer uma viagem realmente para Garanhuns e vou passar um dia aí em Canhotinho, fazendo essas filmagens, né? Fazendo essas investigações. Quando eu for para Canhotinho, eu vou colocar lá no Instagram, né? Lendas e Causas de Pernambuco. Então, você aproveita e segue a gente por lá no Lendas e Causas, que você que é de Canhotinho já fica atento aí, porque você pode ajudar a gente nessa investigação e nessas filmagens, tá? Mas é impressionante a quantidade de relatos que acontece, que vem de lá de Canhotinho. Se você mora numa cidade que não é Canhotinho e tem muitos relatos aí também, então leva esse vídeo, né? Compartilha esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam comentar também, porque até agora a gente tem recebido uma quantidade enorme de aparições de OVNIs de Canhotinho, de lobisomens, né? Que, por exemplo, o lobisomem que atacou em 2008, o lobisomem que estaria atacando agora em 2022, né? E algumas pessoas até confirmam essas histórias através de comentários, né? Confirmam de forma indireta, inclusive. Porque eu vou te mostrar aqui o comentário, por exemplo, do canal do Testa. E ele vai dizer o seguinte: moro em Canhotinho, né? E por volta das 23 horas, 11 horas da noite, começa latido de cachorro. Isso é algo que costuma, isso é um elemento, na verdade, que costuma se repetir muito quando as pessoas em zonas rurais, por exemplo, falam sobre histórias de assombrações, né? Por exemplo, aparições de lobisomens, sempre você vai ver esse elemento, cachorros latindo, né? Porque me parece que a sensibilidade dos cachorros é muito maior do que o ser humano, né? Então a capacidade, por exemplo, de enxergar algo, de escutar principalmente algo que vem de longe. Eu lembro que a gente já teve comentário aqui no canal de cachorros que estavam latindo após supostos assobios, né? Que seriam interpretados ali como se fosse da comadre Florzinha. Então a gente já viu aqui no canal também histórias de cachorros que latem a partir da aproximação de supostos lobisomens. E a gente também viu histórias aqui no canal de cachorros que latem em regiões onde se comenta que está correndo uma cabra, né? Eu já falei dessa história daí, né? Que em cidades rurais, cidades do interior, é muito comum escutar, né? Pelo menos antigamente era muito comum escutar histórias de que está correndo uma cabra, de que seria uma pessoa amaldiçoada, que era má sorte, por exemplo, para você encontrar com uma cabra dessa no meio da madrugada. Então era melhor que você estivesse em casa. E é muito comum também, eu lembro que lá em Aldeia, tem um vilarejo aqui em Aldeias dos Camarás, que fica em Camaragibe, né? A região metropolitana de Recife, que a gente já falou sobre um vídeo aqui onde um rapaz, ele disse que cresceu num vilarejo lá, né, em Aldeia dos Camarás, e nesse vilarejo, acho que era Xandiperoba o nome do local, e nesse vilarejo tinha uma história de que estava correndo uma cabra, e ele fala que ele escutava essa cabra de noite. Ele não via pela janela, mas quando ele estava dormindo, ele era acordado pela cabra passando e era acordado também pelo latido dos cachorros, né? Então você sempre encontra esses elementos aí, e isso é tudo um indicativo, né, de que algo muito misterioso está acontecendo lá em Canhotinho. A partir das 23 horas, os cachorros começam a latir. Um outro comentário que a gente quer trazer aqui para o canal é do Maxwell, né? Acho que é esse nome, Maxwell Jefferson, que ele diz assim: eu moro em Canhotinho e voltou de novo isso. E ele comenta justamente no vídeo onde a gente postou, né? Eu acho que foi nesse vídeo que a gente trouxe os comentários da Ingrid Ranieri, quando a gente falava sobre os comentários dela, né? De um suposto lobisomem que estaria atacando ali em Canhotinho, tá? A gente já tem alguns indicativos, inclusive, de quem seria ou de quem poderia ser esse lobisomem, pelo menos é a percepção de algumas pessoas, né? A Ingrid Ranieri postou aqui pra gente, comentou aqui com a gente, né? Ela disse o seguinte: olha, pelo que parece, não é mais a moça que corria antes. Vou fazer um parênteses para você, porque tinha uma história em 2008 de que esse suposto lobisomem lá em Canhotinho seria uma moça que agrediria a mãe, né? A própria mãe. E essa suspeita recaiu sobre ela porque teriam visto ela saindo da UPA um dia depois. Ela parece que estava com a ferida no pescoço, e seria um dia depois em que um lobisomem teria tentado atacar um segurança de um colégio, que passava a madrugada lá no colégio, e ele estava armado,
e ele diz ter alvejado esse suposto lobisomem e o tiro teria pegado no pescoço, né? Então essa menina, segundo os populares, foi vista saindo lá da UPA com uma ferida no pescoço e tal, e aí a suspeita recaiu sobre ela. Nesse caso aqui, né, a gente levantou em questão se seria o mesmo lobisomem, né? De 2008 para cá, para 2022. E aí a Ingrid Raniella, ela fala que, pelo que parece, não é mais essa moça, né? Então a gente já sabe que outras histórias estão acontecendo por lá, outras histórias estão se propagando por lá, e ela vai dizer que dessa vez, dizem que é um rapaz que morava no sítio aqui próximo a Canhotinho, pois ele morava sozinho com sua mãe. E uma colega que vai para a faculdade no meu ônibus, ela fala que é um rapaz do sítio onde ela mora. E ele agora está morando aqui em Canhotinho. E essa história também tem um elemento muito parecido, né? Depois que eu fizer a cirurgia, eu vou ver se eu faço uma visita lá no Poço da Panela, que tem uma história lá, inclusive até contada por Gilberto Freire no livro Assombrações do Recife Velho. O sociólogo Gilberto Freire vai falar sobre uma história de uma menina chamada Maria Minha Fé, né? E eu não vou contar essa história toda agora, mas seria uma menina que seria atacada ali por um lobisomem no Poço da Panela. E uma das questões que se fala é que seria um rapaz que teria ido morar lá, parece que para se tratar, né? Fazer um tratamento com os curandeiros, né? Um tratamento ali de saúde, que ele tinha um problema misterioso. Ele era muito tísico, né? Muito magro. Ele realmente ele tinha um aspecto muito doente, né? De uma pessoa realmente muito doente, assim, muito enferma, né? Muito moribunda, a dificuldade para se locomover, né? Muito magro. Então, nesse caso daqui, por exemplo, a gente tem um elemento em comum, que é a chegada, por exemplo, numa região de uma pessoa, um homem que é desconhecido, né, da população local, e que a partir da chegada deste homem é que os ataques de lobisomem começam, né? Então, existe sempre esse movimento aí, isso é uma coisa muito curiosa. No caso da história contada pelo sociólogo Gilberto Freire, no caso da Maria Minha Fé, acho que é Maria Minha Fé, porque ela pediu o socorro da Nossa Senhora da Saúde, né? Então ela falava minha fé, por isso que ficou conhecida dessa forma. Nesse caso do lobisomem do Poço da Panela, os ataques supostamente teriam sido interrompidos após a fuga ou desaparecimento misterioso desse homem, né? Então, obviamente eu não vou contar a história agora, mas um fato aconteceu, algo aconteceu, que fez com que a população suspeitasse desse rapaz. E aí, após essa suspeita, ele desapareceu misteriosamente, e o que se conta por alguns é que o ataque de lobisomem teria cessado também. Então, esses elementos, eles estão muito presentes, né? Alguém que chega de fora e vai morar num sítio, alguém muito misterioso, talvez seja alguém com uma aparência física meio magra, uma aparência física de uma pessoa que está um pouco adoentada, que está um pouco moribunda, né? Sorumbática, que é um rapaz tísico, geralmente, é um rapaz que tem uma aparência ali de alguém muito enfraquecido. E ele chega do nada numa região e a partir desse momento começam os ataques de lobisomem. Ou então, uma outra variação seria justamente a descoberta, né, de alguém que as pessoas pouco sabem, alguém misterioso, e que essa pessoa ela some misteriosamente após a suspeita e os ataques também cessam após o sumiço dessa suposta pessoa. Então, eu queria saber o seguinte, o que é que você acha de tudo isso? Você acha que essas histórias realmente acontecem e aconteceram lá em Canhotinho? Ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de interagir com a tua opinião aqui abaixo.